E agora a gente passa a analisar o conceito de racismo estrutural e a forma como ele se manifesta na nossa sociedade. Então, o que seria o racismo estrutural? Como a própria palavra estrutural já dá indicação, ele é um racismo que está na estrutura da sociedade. Ele está em todas as estruturas da nossa sociedade. Ele está na educação, ele está na política, ele está na saúde, ele está nas relações humanas, ele está na ciência, ele está em todos os aspectos da sociedade. Então, o racismo estrutural é a naturalização de hábitos, de ações, de situações, falas, pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro. Ou seja, aquelas situações que nós temos presente no nosso cotidiano, que todas elas levam a uma discriminação, a uma segregação, a uma exclusão social. Então, o racismo estrutural, ele leva a sociedade brasileira a atingir níveis de racismo que a gente não consegue perceber em uma outra sociedade dessa forma. Se a gente for observar, agora há pouco a gente falou sobre os negros nos presídios, a gente sabe que isso também é resultado do racismo, certo? Quantos negros são presos por conta de situações em que eles são colocados e que foram colocados naquela situação por conta da sua condição social, certo? Por conta de ser negros. Uma outra coisa, quantos negros eles estão na marginalidade por conta do processo excludente que a colonização inaugurou, certo? Então, por conta da sua situação socioeconômica, da sua situação social, o fato de ser negro, o indivíduo ficou à margem da sociedade. E o fato de estar à margem da sociedade o leva a várias situações que o acaba os levando à marginalidade, a fugir da escola ou a não motivação para ir para a escola, porque o trabalho para a criança negra vem desde muito cedo, principalmente a criança negra pobre. O trabalho chega muito cedo para essa criança e ela precisa, para sobreviver, ela prefere o trabalho que a escola. Então isso vai levando a uma situação estrutural na nossa sociedade em que o negro vai sendo excluído de vários ambientes sociais, de vários ambientes que eram para ser coletivos, eram para ser divididos entre os vários âmbitos da sociedade e não são. Exemplo disso são as universidades, que hoje no Brasil nós precisamos de cotas para os negros nas universidades, por conta de a gente saber que no processo histórico da colonização e mesmo da pós-independência, aos negros foi negado o direito à educação. Então, os negros, durante toda a colonização, toda a escravidão, não podiam estudar. Quando houve a abolição da escravidão, eles acabaram sendo só jogados das favelas, das senzalas nas favelas. Então, continuaram sem ter o acesso à educação, permaneceram sem o acesso à educação, certo? Tiveram que trabalhar em subemprego, em subatividades, e isso levou o quê? Um contingente populacional enorme de negros que não puderam estudar. E hoje as gerações atuais acabam pagando essa conta, certo? É justamente por isso que as cotas existem, que as políticas de ações afirmativas existem, para tentar reparar dentro de um determinado período de tempo. Não é para durar para a vida inteira, é para tentar equilibrar dentro de um determinado período de tempo essa situação de desigualdade. E aí sim, hoje, a partir das cotas, a gente já consegue ver médicos negros, a gente já consegue ver advogados, juízes, engenheiros, e uma série de profissões
que antes era um privilégio apenas dos brancos, a partir desse momento a gente começa a ver negros nesses espaços, resultado das políticas de ações afirmativas. Há exemplo também do que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no início do século XX até as décadas de 60 e 70, era um país extremamente segregatório, discriminador, em que os negros eram assassinados em praça pública pelo fato de serem negros. Os negros não estavam nas universidades. E aí criou-se política de ações afirmativas, criou-se cotas, e aí hoje os Estados Unidos conseguiu equilibrar essa relação entre brancos e negros com relação ao acesso à educação, ao mercado de trabalho, ao ponto, inclusive, de conseguir ter tido um presidente negro, enquanto que o Brasil, nós nunca conseguimos isso. Se a gente for olhar, inclusive, para os dados, a gente vai ver nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nós não temos políticos negros, nós não temos quase governadores negros, prefeitos negros. Então, isso é o racismo estrutural. Ele acaba se disseminando em toda a sociedade e em todos os âmbitos sociais, os negros acabam sendo minorias. Vou passar algumas imagens agora em que vocês vão poder ver essas manifestações do racismo estrutural. A gente está vendo aqui uma prisão, as grades das prisões, e a gente vê inúmeras mãos, não inúmeras, né, dá para a gente contar, mas várias mãos negras e 2 mãos brancas. É a realidade que se pode encontrar nos nossos presídios nos dias de hoje. O que a gente verifica nos dias de hoje é que nos nossos presídios, dos mais de 500 mil presos que nós temos, certo? Mais de 50% deles é de negros. Por quê? Justamente por conta de todo esse contexto sócio-histórico, econômico e político que antecedeu, certo? Os negros foram relegados de escravos a marginalizados, tirados das senzalas e jogados nas favelas. Continuaram sem direito ao acesso à educação, sem serem inseridos na política, sem serem aceitos em espaços sociais como clubes, certo? Então isso levou boa parte à marginalidade. Os negros são maioria na pobreza, certo? Então os dados revelam que na sociedade brasileira a maior parte dos negros é pobre e a maior parte dos pobres também é formada por negros. Nas profissões menos remuneradas, a gente pode verificar, aqui só voltando um pouco, que aqui passou bastante, nas estatísticas de violência policial, dos jovens assassinados, 74,6% são negros, certo? Então, as estatísticas policiais, elas demonstram que muitas vezes o negro é assassinado em uma abordagem policial pelo simples fato de ser negro, e aí de cara ele já é o suspeito, certo? E às vezes até mesmo sendo criminoso, mas a abordagem policial já é uma abordagem muito mais violenta. É uma abordagem que já leva à morte daquela pessoa, daquele jovem, pelo fato de ele ser um negro criminoso. Há alguns anos atrás eu assisti uma entrevista do secretário de Segurança Pública de São Paulo, dizendo claramente que a abordagem na periferia, onde a maioria das pessoas é negra, a abordagem policial não pode ser a mesma dos Jardins, que é o bairro mais rico, mais chique de São Paulo, certo? Tem que ser diferenciada por conta do público, ou seja, onde moram os negros, a gente pode chegar abordando, claramente, é quase como se ele tivesse dito isso, a gente pode chegar abordando de forma mais violenta. Onde moram os ricos, a gente vai ter que ter um cuidado a mais ao abordar, mesmo que aquela pessoa seja criminosa. Então, nas estatísticas de violência policial, os negros são a maioria.
nas profissões menos remuneradas, e a gente estava vendo aqui uma grande turma, provavelmente, formando em um curso, medicina, um curso universitário, lá com o fundo da foto, o Corcovado, no Rio de Janeiro, e aqui embaixo a gente vê os garis. A partir de hoje, olhem para os garis da nossa cidade, olhem para eles e vejam de que cor eles são. E depois olhem para os nossos médicos, para os nossos advogados, para os nossos engenheiros e façam o mesmo exercício de ver de que cor eles são. Nos locais sociais predominantes, os brancos estão nos bairros nobres, nas profissões mais remuneradas, são a maioria dos médicos, dos fazendeiros, empresários, apresentadores de TV, jornalistas, professores universitários. Olhem para a TV brasileira e vejam se essa situação que eu estou colocando aqui é um exagero meu. Olhem para a nossa TV brasileira e vejam se na TV os apresentadores majoritariamente não são brancos, os jornalistas. Olhem para os nossos professores universitários, para os professores de vocês, e vejam se majoritariamente os professores de vocês, universitários, não são brancos. Os negros são maioria em pessoas em situação de rua, na favela, nas prisões, nos orfanatos, nas casas de correção de menores, na violência policial, entre os sem terra, entre os sem teto, entre os analfabetos, entre as profissões menos remuneradas, como serviços gerais de limpeza e cuidado, cozinheiros, jardineiros, pedreiros, lixeiros, pintores. Aqui está claramente exposta a questão do racismo estrutural da nossa sociedade. De um lado, controlando as estruturas políticas e econômicas, os brancos. Do outro lado, certo? Em uma situação de desigualdade extrema, os negros. Onde as crianças se veem representadas? As bonecas. Até bem pouco tempo não se tinham bonecas negras. A criança negra tinha que brincar com a boneca branca, certo? Então, como a criança vai se sentir representada se os brinquedos que ela usa, todos representam os brancos, certo? As decorações das salas de aula de educação infantil são sempre princesas brancas, certo? Resultado de tudo isso. Racismo estrutural, como eu estou mostrando para vocês, a estrutura da nossa sociedade, ela está programada, projetada está estruturada para oferecer melhores oportunidades às pessoas brancas, em contrapartida, as pessoas negras vivem sempre em situação, não sempre, né, um exagero também meu agora, mas em grande maioria em situação de desigualdade estrutural, tendo sempre que correr atrás muito mais do que os outros, certo? Então, racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É o racismo que ocorre em determinados ambientes, como, por exemplo, o racismo contra seringueiros, quebradeiras de coco, povos indígenas, moradores ribeirinhos, moradores da floresta. Então, a nossa sociedade, ela não tem só o racismo contra os negros como racismo estrutural. Ela também tem essas outras formas de racismo que são contra determinados grupos minoritários, não só numericamente, mas também com relação às situações econômicas e de poder. O resultado do racismo estrutural também, marginalização, criminalização, exclusão, discriminação, extermínio. O que prova claramente que na sociedade brasileira nós não vivemos uma democracia racial. Na sociedade brasileira, nós vivemos claramente uma situação em que os espaços públicos, os espaços políticos e as oportunidades econômicas, elas não são iguais para todos, certo? Algumas pessoas têm mais oportunidades, algumas pessoas são mais iguais que outras. Algumas pessoas são dotadas de mais direitos que outras.
Então, a nossa sociedade, longe de viver uma democracia racial, é uma sociedade que vive uma situação de discriminação e racismo extremo.